Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui deste canal. Hoje nós vamos tentar entender um pouco melhor como uma relação funciona. Ou seja, como que a gente pode aceitar ficar completamente vulnerável a outra pessoa em um tempo onde as coisas são selvagens, né? Eu vejo muito na internet as pessoas preocupadas, dizendo que hoje para você se relacionar com outra pessoa você precisa de muitas defesas diferentes e muitas garantias de que as coisas não vão sair do controle. E eu entendo, e eu respeito, mas ao mesmo tempo, independente do que a internet diga, independente do que os meios judiciais dizem, uma coisa eu posso te garantir: é impossível atingir a felicidade no seu relacionamento, seja com amigos ou seja com uma namorada ou um namorado, sem um total comprometimento emocional. Veja, na situação em que eu estou aqui, e eu escolhi falar com vocês enquanto cuido aqui da nossa égua, Cici, nós temos um exemplo muito claro. Veja comigo, ela tem mais de meia tonelada. A Cici tem 500 quilos, pelo menos, né? Esse é o peso médio aí de um equino. Eu tenho 70. Ela, com uma única pisoteada do casco, pode acabar comigo. Ela pode fraturar os meus ossos e pode me matar, se ela tiver interesse disso. Eu sou, biologicamente falando, um predador para ela, certo? Eu tenho as características biológicas de um animal que preza este animal aqui. Mas, por alguma razão, estamos juntos. E ela não está agressiva, ela não está preocupada. Por que isso acontece? Por que essa relação entre homem e cavalo é tão interessante? Porque, meus caros, olha só que interessante. Algumas pessoas chamam disso de energia, ou seja, o equino ele percebe a energia que você está passando para ele. Eu gosto de entender que os equinos são excelentes leitores comportamentais. Nesse momento, enquanto eu converso com você, olha só, a orelha dela está diretamente parada aqui na minha direção e ela está me olhando. Ela está entendendo o que eu estou fazendo e avaliando a minha intenção. Ou seja, juntos aqui, estamos continuamente um avaliando o outro. Eu estou vendo o que ela está fazendo, eu estou vendo se ela pode, de repente, levantar uma pata e pisar no meu pé, mesmo que sem querer. Então, juntos, estamos medindo quais são os potenciais riscos dessa nossa interação. Mas, ainda assim, nós resolvemos ficar vulneráveis entre nós. Essa é a grande questão que o carinho e que o vínculo exige e que muitas pessoas não entendem. Uma das coisas mais interessantes no processo de relação entre homem e equinos é entender que tudo depende da intenção, como eu comentei, mas principalmente da gentileza. Isso significa que mesmo este animal sendo muito pesado, capaz de me matar e vice-versa, obviamente se eu tiver alguma ferramenta para isso, eu não posso simplesmente tentar dominá-lo com força. Todos os movimentos que eu faço com a Cici têm que ser gentis, olha só. Eu levo ela para trás, eu puxo ela um pouco mais para frente aqui. Se eu precisar, eu posso trazê-la mais para a minha direção, ó, devagarzinho, ó. Tá vendo? Se eu precisar que ela vá para lá, eu posso empurrá-la gentilmente e ela sai do caminho. Ou seja, eu não preciso usar da agressividade e da força para conseguir o que eu quero, porque nós estamos em pé de igualdade. A mesma coisa acontece com seres humanos, por mais estranho que soe essa comparação. Seres humanos são seres complexos, muito mais complexos do que uma égua. Mas, por outro lado, entenda que o caminho da agressividade em um relacionamento só vai te levar a paredes ainda maiores. Quando a gente é machucado na nossa vida e a gente acaba acumulando cicatrizes de relacionamentos passados, é comum que a gente comece a ficar mais ressabiado e ficar mais violento na forma de trabalhar, de se comunicar com as pessoas e de também conduzir a nossa vida. Mas the easy way does it, ou seja, a forma tranquila resolve. Veja que a Cici aqui ela está lendo as minhas intenções. Como eu falei, ela está o tempo todo me ouvindo, tentando entender o que eu quero fazer. Se eu quiser puxar ela para trás, empurrar ela para o lado e jogar ela para lá, ela não vai deixar. Mesmo ela sendo uma égua muito acostumada, de 23 anos de idade, ela não vai deixar que eu simplesmente faça o que eu quiser. Por quê? Porque ela entende que ela está em pé de força, em pé de igualdade de força comigo. Por isso, a gentileza é o que permite a criação de um vínculo. E aí entra um ponto importante, preste atenção. Precisamos estar vulneráveis, ou seja, com o mesmo potencial de machucar um ao outro. Precisamos ser gentis para que a gente consiga fazer as coisas acontecerem da forma certa. E por fim, vem o último ponto, que só é possível
criar um vínculo verdadeiro, seja com um animal como esse, ou seja com uma pessoa, se você estiver disposto a correr o risco. Entenda que a Cici só vai conseguir a ração que ela quer se ela ceder aos meus intentos. Nesse momento, eu estou realocando ela, ó, vamos para lá, isso, para que eu possa limpar os cascos dela. Esse é um momento muito complexo para um cavalo, afinal, eu estou pegando uma das suas patas, né, no caso aqui a mão dela, para que eu possa limpar. E ela sabe que só vai ganhar o que ela quer se ela ceder a isso. E ela ganha o benefício também de ter um casco limpo. Ou seja, existe risco para os dois. Nesse momento, ela pode decidir pisar no meu pé, me machucar, mas ela escolhe correr o risco de se ver vulnerável a mim para que ela possa ter os ganhos associados a isso. E num relacionamento, é exatamente assim. A gente tem que quebrar um pouco essa concepção de que relacionamentos são incondicionais. O amor só existe verdadeiramente, do ponto de vista incondicional, entre mãe e filho, e isso ainda é potencialmente questionável, especialmente nos dias atuais. Já para todas as outras relações, relacionamentos são condicionais. Talvez você agora fique pensando, poxa, Júlio, mas quer dizer então que somos todos interesseiros? De certa forma, sim. Veja que todos nós temos, afinal, uma certa intenção de ganhar alguma coisa num relacionamento. Tô sabendo, Cici, ela já está pedindo ração aqui, levantando a mão dela. Mas todos nós temos algum tipo de ganho associado num relacionamento e não é necessariamente errado a ideia de ganhar algo em um relacionamento. A Cici se submete aos tratamentos de limpeza que eu tenho que fazer com ela aqui, não porque ela quer ficar mais saudável, mas, como você pode ver, ela está pedindo a ração dela. Ela fez a parte dela, ou seja, nós já fizemos tudo o que era necessário. Agora, a gente tem que fazer o contrário. Sim, senhora, tá tudo bem. Calma, não se apresse. Então perceba que nós temos uma relação extremamente condicional. Ela só ganha o que ela quer se ela reage aos meus estímulos e eu só ganho o que eu quero se ela tem disposição a se entregar para mim nesse processo que a deixa vulnerável. Isso significa que nós temos sim que levar em consideração o fato de que todos os relacionamentos são condicionais. Se você achar que a tua esposa, se o teu marido são pessoas que não, ele me ama acima de tudo, não importa o que aconteça, isso é uma mentira. Nós podemos ficar com uma pessoa, não importa o que acontecer, porque a gente fez um compromisso com ela. Mas o amor que nós temos por essa pessoa pode morrer no processo. Então, veja só que complexo que é isso, né? A gente tem um relacionamento que tem uma igualdade de poder, ou seja, entre homem e mulher, nós temos uma igualdade de poder, de capacidade de machucar um ao outro, afinal dormimos na mesma cama, né? Ficamos completamente inconscientes um ao lado do outro, e isso é um momento de vulnerabilidade muito grande. Nós também temos que lidar com a sensação de que o tempo todo temos que ficar avaliando as nossas intenções e existem requisitos a serem cumpridos. Para ela ganhar a ração dela, ela tem que me dar os cascos para a limpeza. Para que a gente possa talvez ter um relacionamento feliz com a nossa esposa, ela tem que cumprir determinados papéis e eu tenho que cumprir determinados papéis. Então é importante entender que nós devemos quase que abolir essa premissa romântica acerca das relações. Tudo é intenção, comprometimento e ganho associado a isso. O custo de um vínculo verdadeiro, ele é muito alto. Se a gente for parar para pensar em termos modernos, o risco que você corre ao se vincular verdadeiramente com alguém é muito alto e acaba não compensando do ponto de vista financeiro. Mas, se você associar a tua lógica, a sua capacidade de raciocínio, de avaliação e de previsão e planejamento, e somar isso com o seu lado emocional, é possível que você encontre pessoas que te façam feliz e que você também seja capaz de fazer essa pessoa feliz. Hoje existe uma perspectiva muito catastrofista acerca dos relacionamentos, né? Tá todo mundo acabado, não existe mais mulher boa, não existe mais homem bom e eu vou morrer sozinho porque eu odeio tudo isso e eu não vou botar meu patrimônio em risco. E é uma bola de neve de discursos que são assustadores e até um pouco tristes, porque, como eu já disse várias vezes, a vida ela é muito difícil para ser vivida. Pior ainda é passar por tudo sozinho. Existem momentos na nossa vida que a gente precisa ter alguém do nosso lado
E não se engane, tá? Amigos, daqui a pouco seus amigos vão encontrar alguém e vão casar e vão ter filhos ou vão se mudar. Amigos vêm e vão, infelizmente é assim. Familiares, eles ajudam até certo ponto. Em um determinado momento eles vão preferir cuidar das coisas deles e não das suas. As únicas pessoas que vão passar pelos perrengues e pela tempestade do seu lado serão seus familiares. Será sua esposa, seu marido, seus filhos. Então é importante entender que são essas pessoas que você tem que cultivar na tua jornada. Caso contrário, meu amigo, é como eu disse, imagine você com 45, 50, 60 anos sem ninguém, sem amigos, sem família. Eu não vou nem puxar o aspecto emocional aqui, eu vou puxar mais o aspecto prático da coisa. E se você adoece? E se você não tem mais o seu meio de renda? Cara, você vai cunhar uma morte muito triste para você, uma morte esquecida. Como hoje nós temos centenas de pessoas esquecidas em asilos, né, em hospitais públicos. Então, cuidado com as cicatrizes que você carrega e o quanto elas limitam a sua vida. Um relacionamento ele só pode acontecer se você está disposto a correr o risco. E é claro que para correr o risco você tem que avaliar corretamente o tamanho desse risco. Enquanto eu converso com você e a Cici se alimenta aqui do lado, eu sei que neste momento, especialmente nesse momento, ela não está nem aí para mim. Eu posso ficar aqui o quanto tempo eu quiser, ela não está incomodada, ela está muito feliz, né? Mas isso não só se aplica para o relacionamento com a égua, né? Mas se aplica com qualquer outro animal, inclusive animais humanos, né? Quando você avalia uma pessoa, cuidado para não avaliá-la apenas da perspectiva sexual ou da perspectiva de interesse de curto prazo. Mulheres, avaliem os seus homens não pela forma como eles se vestem, mas pelo que eles entregam como trabalho, comprometimento e lealdade. Homens, avaliem suas mulheres não pelo corpo delas, mas sim pelo quão parceiras e capazes de carregar o peso junto com você ela é. Isso é importante entender. A mulher vem para dar cor ao lar, o homem vem para conquistar o lar. A soma desses dois forma a felicidade. É impossível você ter só um dos lados da moeda e dizer que você é feliz. Tenha certeza absoluta de que se você segue esse caminho, eventualmente, você talvez tenha que buscar uma alternativa. Mas você faz o que você quiser da sua vida. Eu só estou trazendo as minhas concepções e as minhas visões acerca desse assunto, né? O ponto aqui, no final, talvez eu esteja um pouco redundante, porque enquanto eu penso, eu estou vendo ela comer aqui, a gente vai ficando distraído, né? O ponto final aqui é o seguinte: selecione muito bem as pessoas que estão ao seu lado, mas se elas passarem no crivo, aceite correr riscos. Aceite ficar um pouco vulnerável. E se essa pessoa te machucar, e se ela talvez até te machucar profundamente, faz parte do jogo, cara. A vida é feita para isso, né? A vida é sofrimento. Então, se você tiver que superar uma traição, um coração quebrado, só mais um dia vivendo neste planeta. E aí você bate a poeira, no caso aqui, no meu caso, né? Tira os pelos da roupa e procura outra pessoa melhor. E aí você acumula aprendizagens para que a cada relacionamento você encontre uma pessoa melhor do que a passada. E se tudo der certo e você tiver um pouco de sorte e muita estratégia, você vai encontrar uma pessoa que pode ficar do seu lado até o fim dos seus dias. Mas isso não acontece de graça. Preste atenção no que eu estou te dizendo. Eu vou até me aproximar. Você não vai encontrar o amor da sua vida, você não vai encontrar o marido ou a esposa da sua vida sentado no conforto e tranquilo sem correr risco nenhum. Algum risco deverá acontecer. É uma troca, certo? Assim como eu tenho um risco de ser pisoteado pela Cici se ela estiver de mau humor comigo, se eu for agressivo com ela, eu também tenho a chance de ter uma relação muito bacana com o equino que está aqui na nossa propriedade, comendo pasto e passeando, e eu trago a minha filha e ela monta nela e tudo mais. Trocas, benefícios, estratégias, avaliação de riscos, intenções. É complicado, mas ao mesmo tempo é bem simples. Seja gentil, seja respeitoso, siga o ritmo da coisa, não tenta forçar nada e ao mesmo tempo diminua a intenção das suas emoções. Homens, sejam temperados, tá? Não há nada mais feio do que um homem destemperado. Na verdade, não existe um homem destemperado, né? Existe um garoto. Então, eu espero que esse devaneio aqui ajude de alguma maneira você que está aí desse lado da tela. A gente se vê no próximo vídeo.